Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de esclarecimento e de formação da OPCO. Vamos hoje voltar a falar aqui de um tema de cartas de controle relacionado com o controle estatístico do processo, ou SPC. E a ideia de hoje é ver como é que este tipo de ferramentas pode ser aplicado ou pode ser desenvolvida aplicando o software Minitab, e para vermos a facilidade de interpretação que nós podemos ter nestes tipos de abordagem utilizando estas ferramentas. Vamos então ver aqui em primeiro lugar, só uma parte mais relacionada com o desenvolvimento e com a teoria destas cartas. Nunca esquecendo que para aplicação e para garantia que estas cartas funcionem em termos da sua interpretação, eu tenho que garantir sempre e em primeiro lugar que os sistemas de medição foram avaliados e estão ok. Certo? Portanto, toda esta fase relacionada com a análise dos sistemas de medição, temos que garantir que estes sistemas estão sob controle e não constituem uma parte substancial da variação do processo. Isto, uma parte substancial, como vocês sabem, é garantir que o meu sigma RR idealmente seja inferior ou igual a 10% da variação do processo ou da tolerância do meu produto, como se eu esteja a analisar processo ou produto. Garantindo esta característica, eu então posso, a partir daqui, começar a fazer cartas de controle para medir todas as características dos produtos para verificar ou não a estabilidade dos meus processos. Temos aqui o enquadramento normativo, 16949. Devem ser determinadas técnicas estatísticas apropriadas para cada processo durante o planeamento avançado da qualidade, incluídas no plano de controle. E os conhecimentos básicos das estatísticas devem estar presentes. Variações, controle, estabilidade, capacidade de processos e sobreajustamento devem ser entendidos e utilizados através da organização. Portanto, temos que garantir que as pessoas que utilizam estes conceitos no seu dia-a-dia os compreendem perfeitamente. O que é que são então cartas de controle? São gráficos com limite de controle superior e inferior, onde estão registados valores de uma medição estatística, obtidos a partir de uma amostra ou de um subgrupo. Tem uma linha central e permite distinguir entre variações resultantes de causas comuns e causas especiais. Já vimos qual é que era a diferença entre elas. Para quê? Para depois representar no fim se o meu processo está ou não estável. Portanto, estável, eu posso fazer algo para a melhoria do processo. Se o processo está instável, eu primeiro tenho que o estabilizar e só depois posso melhorar os seus outputs. Temos cartas de controle para variáveis, que resultam da medição de uma variável contínua, como dimensão, temperatura, pressão, espessura, o que for. E cartas de controle para atributos, que resultam da contagem de números de ocorrências ou eventos. Ok ou não ok, sim ou não, A ou B. Há dois tipos de cartas que podemos estar a considerar. Na seleção das cartas de controle, temos que ver primeiro se é uma variável. E se for variável, normalmente é aqueles três tipos de cartas. Nós vamos estar a ver como é que elas são aplicadas agora através do Minitab. E para estes três exemplos. Depende principalmente do tamanho da amostra. Ou por atributos que dependem basicamente, se nós estamos a falar, a grande divisão é se nós estamos a falar de unidades com defeito, se queremos medir peças defeituosas, neste caso utilizamos as cartas P e NP, ou se estamos a falar de defeitos por unidade. Estamos a falar das cartas Cs ou das cartas Us. Portanto, nós vamos ver exemplos da utilização destas 7 cartas, com 7 exemplos aqui distintos, para perceber então qual é a facilidade e como é que eu facilmente posso estar a interpretar e posso estar a validar a estabilidade dos meus processos. A implementação, nunca se esqueçam que isto vem através das características especiais, que vão dar origem ou que vão dar elementos para elaborar tanto o meu design de meia como o fluxo do processo. Ambos vão contribuir para o meu processo meia. Daí do processo meia, juntamente com o design de meia, em que o design de meia vai dar as minhas características especiais do produto. E aqui vão dar as minhas características especiais do processo. Todas elas têm que estar incorporadas dentro aqui dos meus planos de controle.
As cartas de controle por variáveis, então, qual é que é o esquema? Normalmente que se faz, retiramos uma série de 20 ou 30 amostras do processo. Durante essa recolha de amostras, manter o registro de qualquer alteração do processo, tais como operadores, máquinas, materiais, etc. Tratamos os dados de modo a obter os limites de controle. E indicamos os dados e os limites em cartas de modo a determinar se alguma das amostras se encontra fora de controle. Em cartas de controle por atributos, analisamos se resultam de contagens do número de ocorrências, ok ou não ok, passa ou não passa. Okay. Utilizadas para cobrir diferentes não conformidades em simultâneo. Se eu tiver mais do que um tipo de defeito nas minhas peças, eu posso utilizar em simultâneo esse tipo de cartas. São mais simples de utilizar do que as variáveis, apenas perguntam se o item está ok ou não ok. E utilizam grandezas não mensuráveis. Posso utilizar de cores, limpeza, etiquetagem. Não é necessário estar a medir uma determinada essa grandeza. Não dependem também de uma distribuição estatística. Okay. Então vamos ver o primeiro exemplo. Vamos supor que nós trabalhamos numa fábrica de montagem de motores de automóveis. Uma das peças, um determinado veio, deverá ter 600 mm mais ou menos 2 de comprimento, para cumprir as especificações de engenharia. Tem havido um problema crónico com o comprimento desse veio estar fora de especificação, o que causa conjuntos que não sejam ok, resultando em elevadas taxas de sucata e retrabalho. O seu supervisor quer executar gráficos X/R para monitorizar essa característica. O que é feito então? Durante um mês, recolhe um total de 100 observações, compostas por 20 amostras de 5 peças cada, okay? De 5 eixos ou 5 veios cada, de todos os veios utilizados numa fábrica, e 100 observações de cada um dos seus fornecedores. Okay? Vamos então olhar para o fornecedor 2, que são os dados que eu tenho aqui. Vamos então ver. Eu vou agora aqui a estes dados e tenho aqui o veio com os 100 resultados das peças medidas por um fornecedor A ou por um fornecedor B, neste caso. Portanto, estou aqui todas as peças que eu tive a medir, são as 100. E agora vou verificar se este meu processo está ou não controlado. O que é que eu faço muito simplesmente? Vou aqui a estatística, control chart, variáveis por subgrupos, X/R. Ao selecionar esta opção do X/R, ele vai-me perguntar se todas as observações estão na mesma coluna. Sim, estão. Estou na coluna C1, que está aqui. Então agora vou identificar a coluna, que é esta que está aqui, que diz veio. Como eu estou a recolher 20 amostras de 5 peças cada, eu digo que o tamanho do meu subgrupo é igual a 5. Ok? E ele transmite-me aqui, ou dá-me informação aqui sobre este gráfico de controle. Indica-me os pontos identificados como fora de controle aqui na carta do X barra. Teoricamente tenho que verificar o que é que se passou nestes pontos que estão aqui, quando é que estes pontos foram recolhidos, e em princípio houve uma causa especial que deu origem a este ponto fora de controle e outra causa especial deu origem àquele outro ponto fora de controle. Em relação à minha carta por variáveis, ao meu gráfico do R, do range, temos aqui o processo vê-se que está estável. Okay? Portanto, nós, como estamos a olhar aqui, temos que olhar para o género simultâneo. O próprio software diz-nos quais são as condições e assinala aqui as condições onde eu estou a garantir que o meu processo, ou não estou a verificar que o meu processo está ou não fora de controle. As ações que eu tenho que realizar a seguir depende depois daquilo que eu estiver aqui a analisar, mas dá-me a indicação que este processo está fora de controle naqueles dois pontos que estão ali a acontecer. Resta-me agora identificar e perceber quais são as ferramentas de qualidade que eu posso estar a usar para permitir verificar qual é a causa raiz daquele problema que aconteceu naquelas duas situações. Se eu estiver agora a falar de... Agora voltando aqui
Portanto, estamos a falar deste exemplo, não é? As tais 20 amostras de 5 peças cada. Se eu agora estiver a falar se eu estiver a tentar fazer um exemplo, que é o que está aqui, vamos realizar um estudo sobre níveis de glicose no sangue de 9 pacientes que estão em dietas rigorosas e rotinas de exercícios, para monitorizar o desvio médio e o desvio padrão dos níveis de glicose no sangue dos seus pacientes. Vamos criar um gráfico X/S. Okay? A diferença entre o S e o R é que o S quer dizer desvio padrão. O S é utilizado quando eu tenho mais do que 5 peças por cada amostra. Neste caso eu tenho 9 pacientes. Por ter 9 pacientes, vou usar então uma escata X/S. E vamos fazer a leitura da glicose no sangue todos os dias para cada paciente durante 20 dias. Portanto, durante 20 dias, eu todos os dias, para esses 9 pacientes, vou fazer uma leitura da glicose no sangue. E estou a verificar se os seus níveis de glicose estão ou não estáveis. Vamos fazer muito simplesmente. Tenho aqui uma coluna onde estão a medição dos níveis de glicose pelos 9 pacientes. Portanto, estes primeiros 9 que estão aqui foi do primeiro dia. Os segundos 9 são do segundo dia. E agora vou indicar ao militar para fazer as contas de acordo com estas informações que eu tenho aqui. Vou aqui a gráficos outra vez, desculpem, vou aqui a estatística, cartas de controle, e agora vou aqui a X/S. Da mesma maneira me diz-me que todas as observações estão na mesma coluna, e agora vou buscar o nível de glicose. Qual é o tamanho do subgrupo? São 9. Okay? Depois posso tentar ver aqui há aqui um menu que diz opções, onde eu, nos testes, reparem eu aqui todas aquelas situações que eu queira que o meu gráfico me assinale com um pontinho vermelho, eu posso customizar aqui com esta informação de lado. Estão a ver aqui X pontos numa linha no mesmo sítio, no mesmo lado do ponto central. Ou seja, se eu tiver mais do que 9 pontos, neste caso, eu posso pôr que são 7. Se eu quiser mais do que 7 pontos acima do valor médio, diga que há uma situação de fora de controle. Portanto, eu posso aqui customizar à minha maneira, dentro de determinados limites, quais são os pontos através dos quais o militar me vai dar os meus limites e me vai dar os meus alertas. Portanto, fazendo desta maneira, nível de glicose com 9, e vou também ter este tipo de gráfico, mais uma vez, onde eu vou verificar, neste caso, o nível de glicose está estável ao longo dos 9 pacientes e ao longo dos 20 dias. Portanto, são os 20 dias do que o meu estudo, cada pontinho destes, o resultado é a média dos meus 9 pacientes, do nível de glicose de 9 pacientes. E estou a verificar aqui que o meu processo está estável. Tanto em termos de variação do processo, como em termos da sua amplitude de desvio padrão. Facilmente consigo então aqui confirmar a estabilidade do meu processo. Se eu estiver agora a falar de cartas onde eu só retiro uma amostra de cada vez, okay? Por exemplo, neste exemplo aqui, como gestor de uma distribuição de uma pedreira de calcário, vou monitorizar o peso em quilos e a variação dos 45 lotes de calcário que são enviados semanalmente para um cliente importante. Cada lote deve pesar aproximadamente 930 kg. Criou-se anteriormente um gráfico IMR. MR vem da sigla Moving Range, é médias móveis. E agora vamos examinar os seus resultados. Portanto, que eu vou ter 45 resultados individuais. Okay? Cada lote de peças que tem que pesar aproximadamente 930 kg. Fazendo aqui então a interpretação através de uma etapa, tenho aqui o peso de cada uma das peças, de cada uma dos lotes, perdão. E agora vou muito simplesmente aqui em estatística, cartas de controle, e agora vou variável de charts for individuals, porque é peça a peça, moving range, e vou dizer que as variáveis então é o peso. Peço para fazer o meu gráfico de controle e verifico aqui, neste caso, quais são as situações que estão fora de controle. Tenho aqui várias, não é? Tenho aqui pontos
saem abaixo e acima dos limites de controle. E tenho aqui uma série de pontos, reparem, que estão abaixo do nível médio. Desta sequência de X pontos abaixo do nível médio e depois desta sequência de X pontos acima do nível médio, garanto então que o meu processo está fora de controle, tanto em relação aos pontos que saem fora, tanto em relação a esta sequência de pontos que estão abaixo do valor médio, como esta sequência que está acima do valor médio. Portanto, isto indica-me que o meu processo está totalmente fora de controle. Tanto em termos de valores médios, mas também aqui em termos de diferenças entre o valor e o valor anterior. Okay? Portanto, isto seria um processo para rever. Não vale a pena eu tentar melhorar o que quer que seja neste processo antes de o estabilizar. Portanto, tenho que perceber o que é que está a originar que durante estes, imagino o que se passa aqui, é das primeiras 25 observações, os resultados foram de uma determinada gama e a partir de uma certa altura os pesos foram maiores. Portanto, algo que se passou aqui, entre uma fase e outra, houve algum parâmetro que se foi alterado para que de repente, estou a ver aqui estas subidas exageradamente inclinadas, de repente passou-se de um ponto que estava aqui para um ponto muito acima e passou-se a estar a trabalhar lá em cima. Alguma coisa especial se passou aqui. Portanto, há que verificar o que é que foi alterado aqui entre a 23ª e a 26ª observação. Quais foram os parâmetros do processo que se foram alterados, que também deu origem aqui a este, reparem. E agora verificar então o que é que foi alterado, como é que foi alterado, porque é que foi alterado e saber se a partir de agora o processo se mantém estável, mas só a partir deste ponto aqui. Portanto, estas são as três situações. Eu não posso estar a verificar se estamos a falar de variáveis. Caso eu recolho uma amostra só, são as IS-MR. Se eu recolher entre 2 a 5 amostras, entre 2 a 5 peças por amostra, são as cartas X/R, que são muitas vezes mais utilizadas. Se eu tiver mais dados a recolher em cada uma das amostras, estamos a falar das cartas X/S. Vamos então ver agora o caso de eu ter cartas não por controle, mas por atributos. Temos aqui também outro exemplo, podemos estar a pôr aqui. Vamos supor que trabalhamos numa fábrica de tubos para televisores. Para cada lote, recolhem-se alguns tubos e faz-se uma inspeção visual. Se o tubo tiver arranhões no interior, rejeitam. Se muita coisa tem muitos rejeitados, faz-se uma inspeção a 100% desse lote, um gráfico P para definir então o que é que você precisa de inspecionar todo o lote. O que é que vamos fazer então? Vamos ter os dados onde temos o número de tubos que estão inspecionados e o número de defeitos encontrados. É o que está aqui neste caso a falar. Temos aqui quantas inspeções foram feitas ou quantas peças foram inspecionadas e aqui quantas peças foram rejeitadas em cada lote de inspeções. Quer dizer o quê? No primeiro inspecionaram-se 98 peças e 20 eram os tubos que tinham arranhões. Depois 104 e houve 18. Okay. Neste caso vamos realizar uma carta P. Vamos então vir aqui. Vou aumentar aqui isto. Vamos outra vez a estatística. Cartas de controle. E agora vamos aqui a Attribute Charts, cartas por atributos, cartas P's. Qual é a informação que eu tenho que pôr aqui na carta P? Qual é que é a variável que eu estou a analisar? Tá bem. A variável são as rejeições. E agora qual é o tamanho do subgrupo, ou qual é o tamanho da amostra que eu tive a realizar? E a amostra está aqui nas inspeções. Fazendo aqui OK. Vou também verificar o meu plano de controle em relação àquilo que está a ser executado aqui. Ou podem verificar como eu tenho variáveis, como o tamanho da amostra é diferente. Essa é uma das características deste tipo de cartas. Quando o tamanho da amostra é diferente, a linha limite superior de controle e a linha limite inferior de controle não é uma linha horizontal, também vai variar consoante o tamanho da amostra. E aqui estão os meus pontos, em termos de proporção, de peças não OK, e verificamos ali que temos um ponto fora de controle. Temos que perceber o que é que se passou naquele ponto para verificar
qual é a causa especial que está a dar origem que haja este aumento súbito de uma situação relacionada com este tipo de rejeições. Okay? Portanto, isto é a análise das cartas P's, onde eu tenho uma variável relacionada com o tamanho da amostra. Se eu estiver a falar de cartas NPs, que são situações deste tipo, agora seguintes, onde eu tenho uma situação, uma empresa que fabrica brinquedos, e o meu trabalho é inspecionar o número de pneus de uma bicicleta que estão defeituosos. Eu inspeciono sempre 200 amostras de pneus, de cada lote, e vou criar um gráfico NP para monitorizar o número de peças de pneus defeituosos. Para tornar este gráfico mais fácil de apresentar na próxima reunião pessoal, vou decidir dividir o gráfico em cada 10 lotes de inspeção. Já vão ver o que isto é. Mas na parte, o que é que eu vou fazer? Vou inspecionar sempre 200 pneus por cada amostra e vou identificar quantos é que têm defeito. Cartas NPs, que são amostras constantes. Vou aqui a estatística. Cartas de controle. Cartas por atributos, NPs. A variável, qual é que eu tenho que estar a analisar aqui? Estamos a falar então de uma variável que são estes que estão aqui, os rejeitados. Rejeitados. O tamanho do grupo são os inspecionados. São estes dados que eu tenho aqui. Desculpem, mas como isto não estava tudo visível. Estamos a falar aqui desta situação. Eu tenho sempre 200 inspecionadas e isto foi o número de pneus que foram rejeitados nestas situações. Tendo em conta isso, obtive aqui este gráfico, onde eu tenho aqui, em média, tenho uma proporção de 10,6 pneus rejeitados por cada lote. E também tenho aqui duas situações fora de controle. Como podem verificar agora, esta linha do limite superior de controle e a linha do limite inferior de controle são perfeitamente horizontais. Porquê? Porque a amostra é constante. Tenho então a verificar que situações anómalas é que aconteceram no ponto número 9, na amostra número 9 e na amostra número, quando após aquilo cá por cima aparece o valor, na amostra 20. Na 9 e na 20 houve um problema que tornou este processo fora de controle. Temos que verificar então o que é que se passou naqueles dias com aqueles lotes para que houvesse este aumento desmesurado do número de não conformidades. Passando agora aos outros dois tipos de gráficos que nos faltam falar. São os gráficos das cartas de controle por atributos. Eu não estou a olhar para peças defeituosas, mas estou a olhar para defeitos por peças. Neste caso, vou dar aqui um exemplo. Como gestor de produção de uma empresa de fabrico de brinquedos, vamos monitorizar o número de defeitos por unidade de carros de brinquedo. Okay? Cada carro de brinquedo que eu inspeciono, vou ver quantos defeitos é que cada carro tem. Vou inspecionar 20 unidades de brinquedos e criar um gráfico para examinar o número de defeitos em cada unidade. Portanto, os carros podem ter riscos, podem ter amolgadelas, podem ter peças mal montadas, podem ter todos os tipos de situações que podem surgir. Eu estou interessado em saber não quantos carros é que estão no ok, mas sim quantos defeitos por carro é que em média estão a aparecer na minha produção. Nesta situação então, voltando mais uma vez aqui ao nosso amigo Minitab, eu vou a estatística, control charts, atributos e vou escolher as minhas cartas azul. Carta azul, o que é que me dizem? Qual é a variável que eu estou a identificar aqui? A variável são estes defeitos. Portanto, vou aqui buscar defeitos. Também da amostra é a amostra. Desculpa. Defeitos. E aqui, a amostra. Portanto, eu tenho o quê? Tenho nesta amostra com 110 carros, houve 9 defeitos. Se calhar foram dois riscos, 3 amolgadelas e 4 peças mal montadas. No total deu 9 defeitos.
Analisei exatamente o mesmo esquema. Eu tenho aqui esta carta de controle. Ok? Porque é que este nível é instável? Porque o número de peças inspecionadas nunca foi o mesmo. Portanto, aqui vai haver variações também do meu nível superior de controle. O nível inferior é 0. E agora, mais uma vez, verifiquei que houve duas situações, na amostra número 5 e na amostra número 6. Houve aqui duas situações em que o número de defeitos por unidades foi maior do que aquilo que estava previsto se o processo estivesse controlado. Tenho que verificar então o que é que se passou nesta fase, entre a amostra 5 e a amostra 6, para provocar este aumento desmesurado aqui de peças não conformes, ou de defeitos por peças não conformes. Por último, estamos a falar então de situações onde eu tenho também peças, defeitos por peças, está bem? Mas agora com tamanho da amostra constante. Vamos supor então que trabalhamos numa fábrica de linho. Cada 100 metros quadrados de tecido pode conter um certo número de manchas antes de ser rejeitado. Para fins de qualidade, pretendemos monitorizar o número de manchas por 100 metros quadrados durante o período de vários dias, para ver se o seu processo se está a comportar previsivelmente. O que é que eu faço então? Durante uma série de número de dias, eu inspeciono 100 metros quadrados de tecido e conto o número de manchas que o tecido tem. E vou escrever o número de manchas para analisar, para perceber se esse tipo de manchas está ou não sob controle. Unidade, mais uma vez. Eu vou então aqui ver esta coluna que diz manchas. Portanto, cada valor que está aqui foi o número de manchas encontradas em cada metro quadrado, em cada 100 metros quadrados de tecido que eu analisei. Estatística, cartas de controle, cartas por atributos, cartas X. Como podem ver, só aparece agora aqui a identificação das variáveis que eu digo que são as manchas. Ok? E desenha-me aqui uma carta de controle. Manchas, quantidade de manchas identificadas em cada 100 metros quadrados nos 40 dias que eu fiz. Estamos a falar de 40 dias. Portanto, em 40 dias tirei, ou em 40 situações, ou 40 alturas, inspecionei 100 metros quadrados de tecido, verifiquei quantas manchas tinha e o que é que eu verifiquei aqui? Verifiquei que o processo está estável. Está bem? Ou seja, consistentemente, em cada 100 metros quadrados de tecido, eu tenho entre 0 a 7,6 manchas. Reparem bem a importância desta informação que está aqui. Eu sei que amanhã vou produzir 100 metros quadrados de tecido e que esses 100 metros quadrados vão ter entre 0 a 7,6 manchas por 100 metros quadrados. Não é aquilo que eu quero obter. Eu quero obter a sempre 0, mas só depois de garantir que o meu processo está estável é que eu agora vou introduzir melhorias no meu processo para garantir que a quantidade de não conformidades vai descendo. Eu estou a analisar isto que está aqui, né? Estou a analisar tudo isto. E ao estar a analisar isto, eu estou a garantir que o meu processo se mantém estável, através desta análise que está aqui a ser feita. Depois de garantir que esta análise está estável, eu então chego a esta fase, então vamos introduzir uma melhoria para fazer com que as minhas preferências e com os meus outputs e a quantidade de manchas vá diminuindo. Vou alterar um parâmetro do processo, vou alterar uma instrução de trabalho, vou alterar um standard de trabalho, vou alterar o que quer que seja, para garantir que agora que o meu processo vai produzir peças mais conformes. Mas para isso eu tenho que garantir, em primeiro lugar, que o meu processo está estável. E daí a importância deste tipo de gráficos para eu poder, com esta base, no fundo, assentar toda a informação que eu tenho para garantir que, em cima deste standard, deste tipo de ação que eu estou a realizar, deste tipo de processo, eu agora posso, em cima disto, estar a aplicar a melhoria contínua dos meus processos. Mas para isso eu tenho, mais uma vez, que garantir que o meu processo está estável e estas cartas de controle são a ferramenta mais indicada para eu verificar isso. Espero que tenha sido útil esta apresentação com o Minitab. Se houver mais algum tema do Minitab que vocês queiram ver abordado, peço que ponham aqui nestes comentários associados a este link, deste e-mail.
e espero vê-los aqui numa próxima oportunidade. Obrigado por tudo e até breve.